Olá pessoal, olá você que é seguidor aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre esse rio maravilhoso, Rio Arinos. Um rio que se confunde com a história de nossa região, que foi uma via por onde se escoou a produção de ouro, de diamante, de todo o interior de Mato Grosso, na época em que aqui ainda era capitania de Mato Grosso, e se levava tudo isso para o reinado em Portugal. E esse rio que você está vendo aí, né, que está aqui, olha só que rio maravilhoso, é esse rio que era utilizado para seguir toda a produção dessa região rumo ao Pará. E você vai ver tudo isso no nosso vídeo de hoje. Você vai acompanhar toda essa história, você vai fazer um passeio de barco com a gente. Olha só, está aqui no barco o Adalberto, é o Beto da publicidade na cidade de Juara. Se você precisa de publicidade, pode fazer com ele, é garantido, o serviço é bem feito, carro de som de rua. Inclusive ele roda a propaganda que é gravada com a minha voz. E lá no fundo está o Gênesis da construtora G Camargo. Ampliação, reforma, construção, é com ele mesmo, tá bom? E o Gênesis também, se você precisar vir nessa região, conhecer esses pontos onde eu vou apresentar no vídeo hoje, é só contar com ele. Ele tem o barco, o motor, é guia turístico dessa região, tem ilha nessa região, e com ele você vai conhecer tudo isso que nós vamos conhecer no vídeo hoje. E chegando nesse ponto, olha que pôr do sol maravilhoso que está se desenhando. Daqui a pouquinho nós vamos filmar mais um pouquinho, fazer um vídeo desse pôr do sol sobre o Rio Arinos. Então, vamos embora para o vídeo de hoje, acompanhar um pouquinho da história, e a gente começa a história de hoje com esse passeio de barco pelo Rio Arinos.
Sim, eu sei que essa viagem de barco está maravilhosa. E é por isso que eu vou deixar outro vídeo aqui no canal. O link estará logo abaixo desse vídeo, somente com imagens do Rio Arinos e uma linda música de fundo para você curtir essa paisagem maravilhosa de nossa região. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre a história do Rio Arinos, que se confunde com a história de Juara. A história de Juara é contada a partir de 1971, com o surgimento de uma pequena cidade encravada no interior do estado de Mato Grosso, quando a Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica Cibal destinou uma área de 35.900 hectares de terras, denominada Gleba Taquaral, para ser colonizada. José Pedro Dias, o Zé Paraná, acompanhado de sua equipe, atravessou o córrego Água Boa e assim teve início o processo de colonização do que futuramente seria a cidade de Juara. Embora a história de 1971 para frente seja muito conhecida, existe um período ignorado por moradores da região, ocasião em que houve grande movimentação nesse território. Rodrigues, 1994, menciona certo Leonardo de Oliveira que no ano de 1742 desceu o Rio Arinos, o Juruena e o Tapajós até a sua foz no Amazonas, tendo contato com vários grupos indígenas, e que naquele mesmo ano o sargento-mor João de Souza Azevedo, ex-componente da bandeira de Almeida Falcão, montou sua própria expedição e desceu o Arinos, Juruena e Tapajós, alcançando Belém do Pará. Com o desenrolar de outros capítulos, a navegação por essa rota tornou-se mais efetiva no próximo século, quando surgiram em 1805 as navegações paranistas ou carreiras para o Pará, que só se efetivou em 1812. Entre essas viagens, destaca-se uma expedição científica organizada pelo Barão de Langsdorff entre 1825 e 1829. No final da década de 1940, os seringueiros se apropriaram de toda a região que compreende o município de Juara na atualidade, com barracões denominados feitorias espalhados em todo o curso do Arinos. Os trabalhadores adentravam a mata, sangravam as seringueiras nativas e depois de algum tempo voltavam para buscar o látex armazenado em seus canecos. Durante esse período, 2 pontos usados como feitoria de arrendatários do seringal passaram a ter uma espécie de pensão que supria a necessidade dos viajantes do Arinos. Aos poucos, alguns barracos surgiram ao derredor e se tornaram pequenos povoados. Em 2007, eu estive no local onde existiu um desses barracões entre 1940 e 1968, e essas fotos foram feitas na época. Hoje nós vamos fazer uma paradinha e visitar este local para ver como está. E hoje eu tô aqui nesse local onde foi os barracões Alto da Cachoeira, que é descrito no livro Como Pacifiquei os Rickbacks, do padre João Evangelista Dornstauder. Essa árvore que você está vendo aqui, junto comigo, é uma das mangueiras, né? E nós achamos aqui no local várias mangueiras, né? São pelo menos 4 que nós já localizamos, e algumas outras árvores frutíferas, que são no local onde o padre João Evangelista Dornstauder relata e retrata no seu livro como sendo o barracão Alto das Cachoeiras. E é nesse local que ele registra também a morte do Mangabeira, que era um seringueiro que atuava aqui nessa região, e ele morreu e foi sepultado nesse local aqui. Nós estamos nas margens do Arinos, né, bem próximo ao rio, acabamos de sair, e ali no fundo você está vendo lá a mangueira, ó. É um pé de manga, né, manga doméstica, e está já no meio da floresta. Você está vendo aqui, ó, é tudo floresta, tudo mato, e eu vim aqui no local para registrar, porque esse local aqui também eu descrevi no meu livro Histórias e Registros do Rio Arinos, que nós estamos falando sobre ele nessa série de vídeos, e você pode adquirir esse livro comigo e conhecer um pouco mais sobre a história do Rio Arinos. E olha só, bem aqui a gente consegue registrar essa madeira, né, que você está vendo aqui, ó, junto comigo. Ela não é uma madeira nativa, é resto de construção, né, que você está vendo aqui. Eu vou tentar abrir de mais longe aqui para poder mostrar melhor lá, ó. Aquele pau lá no fundo é resto de construção, é madeira que foi enfiada aqui, que faz parte das construções. Ali tem outra madeira que a gente, vamos tentar chegar mais perto lá, é outra madeira aqui que também é restante de construção. Ó, bem pouquinho que sobra dela, né? Se fizer um pouquinho de força ali derruba, já está bem podre.
bem deteriorada. Então ela aqui provavelmente era uma das construções que existia neste local, que o padre João Evangelista Dornstauder descreve no livro dele, Como Pacifiquei os Riksbacks, e que eu retratei também, citei no meu livro Histórias e Registros do Rio Arinos. E aqui, ó, no barranco, vocês podem ver, eu não consigo filmar mais aberto, depois nós vamos filmar do barco para fazer uma imagem que você consiga ver melhor. Nós temos o restante de madeira que sobrou de um barco, um batelão antigo, que era um dos batelões que atendia essa região para levar a borracha que era extraída aqui pelos seringueiros na região. Eles eram levados nesses barcos aí. E um desses que está aqui, né, para não restar dúvida, que é o barco. Nós temos aqui essa madeira, ó, e você consegue ver que era uma lateral, né? São vários parafusos, madeira. E as árvores nasceram dentro, conforme dá para ver ali, ele ficou preso. Então na época da chuva, lá pela sujeira, você consegue ver que ele fica encoberto aqui embaixo da água, embaixo do mato. E na época da seca, só para quem conhece que consegue achar, porque bem do outro lado nós temos ali uma árvore que esconde, então ele fica escondido de quem passa, e apenas as pessoas que já viram, que já pararam aqui, que conseguem achar esse lugar, conseguem achar esse barco, né, onde ele está sepultado às margens do Rio Arinos. Bom, eu vou colocar as fotos de quando eu estive aqui no ano de 2007. Naquela época os recursos para a gente filmar eram bem escassos, né? Então a gente tirou algumas fotos e eu vou colocar aí para você comparar em 2007 como estava esse barco e como estava a região. Também vou colocar aqui algumas fotos do cemitério, né, que a gente localizou as cruzes, conforme descrito pelo Padre João. E hoje nós não temos mais as cruzes, a gente andou bastante ali, mais de 1 hora andando ali dentro do mato, e não achamos. Achamos restos de construção, fruteiras domésticas, mas do cemitério não resta mais nada aqui no antigo barracão Alto das Cachoeiras. E esse aqui é o majestoso Rio Arinos, que foi chamado pelos historiadores de Rio Infernal, Rio Diabólico, Rio Perigoso. Cada um dos historiadores que passava por aqui, desde 1742, quando passou Leonardo de Oliveira, cabo do exército lusitano, indo para o Pará, quando começou as carreiras para o Pará, e depois tantos outros que passaram. Com a Guerra da Cisplatina na região do Uruguai e no Rio Prata, a navegação por lá ficou trancada para os brasileiros e o rei, na época, Dom João VI, procurava uma nova rota para levar a produção de ouro, produção de diamante da região das Minas de Diamantino para o mar, para Santarém. E foi por aqui, pelo Rio Arinos, que se achou essa saída. Mas o Rio Arinos não é um rio navegável. E em muitos pontos, como a Corredeira Santa Rosa, o Travessão dos Índios, no Juruena, já chegando ao Salto Augusto, muitas cargas se perderam, muito ouro da coroa se perdeu, muito diamante ficou sepultado no Rio Arinos, conforme os registros que estão na Revista Geográfica e Histórica do Brasil, desde 1700, o final do ano de 1700, do século, até 1828, 1842, muita carga, muito ouro, muita riqueza que descia rumo ao Pará, ficou perdido nos sertões do Arinos, como era chamado, na terra dos índios apiacás que povoavam essa região. Se você já assistiu filme como Indiana Jones e tantos outros, que eles procuram uma cidade de ouro, uma montanha de ouro, um lugar onde existe muito ouro, o Eldorado, aqui também houve essa história. No meado do século de 1800, o padre Lopes desceu com uma bandeira de 42 homens, entre escravos e soldados, e procuravam a Montanha dos Martírios, que o Anhanguera, o tão famoso bandeirante Anhanguera, junto com o Bicudo, diziam ter achado, e eles acreditavam que essa montanha de ouro, essa montanha dos martírios, seria descendo pelo Arinos, subindo pelo Rio dos Peixes, na região onde hoje está Itapaiúna, no interior do município de Juara. E ninguém nunca teve registro de encontrar esse ouro. Até hoje a gente sabe que aquela região não tem nenhuma produção aurífera, que ali não existem minas. E se de fato existiu essa montanha de ouro que o Bicudo, que o Anhanguera, Diabo Velho falavam, e que o padre Lopes desceu inclusive em uma missão especial que foi registrada e mandada as cartas para o rei em Portugal, naquela época, registrando que eles estavam procurando os martírios e que tinham noção que os martírios estavam nessa região.
E se de fato esse martírio existe até hoje, ele não foi encontrado, está dormindo embaixo da floresta às margens do Rio dos Peixes. Se você quer conhecer mais um pouco sobre essa história dos martírios, do Rio Arinos, das expedições, é só você adquirir o meu livro chamado Histórias e Registros do Rio Arinos. Eu vou deixar o link abaixo para você conhecer mais a história e fale comigo. O livro custa apenas R$30 e você pode ter um pedaço da história de nossa região com você por esse precinho simbólico, mas é uma edição limitadíssima e já são os últimos exemplares. A partir de 1968, esse ciclo da borracha acabou. Os incentivos se voltaram para o cultivo da seringa doméstica, os seringais foram abandonados de vez e o surgimento de outras vias extinguiu a navegação pelo Arinos em direção ao Pará. Em 1971, iniciou-se o processo de colonização da gleba Taquaral, que mais tarde se tornaria o município de Joara. O rio Arinos tornou-se assiduamente navegado, sendo considerado um dos mais importantes do estado de Mato Grosso, por ser também via de penetração de seringueiros e colonizadores, não apenas importante para o desenvolvimento, mas também para a história. O rio Arinos se tornou um dos rios mais históricos de Mato Grosso. O rio Arinos se tornou tão famoso tanto pelas riquezas encontradas nele, quanto pela sua importância para a navegação entre as capitanias de Mato Grosso e do Pará, que a Marinha Brasileira, ao adquirir um navio para sua frota, batizou com o nome deste rio. Em 1959, Mendonça mencionou que o vapor Arinos foi o único navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em homenagem ao rio aurífero homônimo localizado no Mato Grosso, afluente do Tapajós. Se você quer conhecer mais sobre a história do rio Arinos e de toda essa região, adquira o livro Histórias e Registros do Rio Arinos pelo preço simbólico de apenas R$30. Mas não se esqueça que é uma edição limitadíssima e restam poucos exemplares. E agora, aproveitando o finalzinho da tarde, vamos seguir em direção à ponte de concreto sobre o Rio Arinos, fazendo essas lindas imagens do pôr do sol.
E assim estamos chegando ao final do nosso vídeo de hoje. Olha, se você não é inscrito aqui no canal ainda, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e assim todos os dias quando eu postar conteúdo, você será notificado. Deixa o seu joinha, isso é importante, porque faz a gente entender e saber que tipo de vídeo você mais gosta aqui no canal e continua fazendo vídeos do jeito que você gosta. Um abraço e até o próximo vídeo.